Na Bahia de Todos os Santos, de Caetano, Gil, Ivete, Chiclete com Banana, Olodum e toda a cultura linda que a Bahia e seu povo contribuem para o povo brasileiro. Mas, para quem pensa, quem acredita no estereótipo de que o povo baiano é calmo, pacífico, preguiçoso e acomodado, está muito enganado. E para isso, quero te convidar a conhecer um pouco da insurreição baiana, que no quadro dos movimentos coloniais de caráter separatista teve significativo destaque. Pois em 1798 foi lá na Bahia que uma manifestação que ficou conhecida com alguns nomes como Conjuração Baiana, mas também chamada de Conjuração dos Alfaiates, devido ao considerável número desses profissionais entre os conjurados, mas também pode ser chamado de Revolta dos Búzios, porque alguns membros da revolta utilizavam um búzio pendurado no braço para facilitar a identificação entre si. Enfim, Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates ou Revolta de Búzios. Vamos conhecer esse levante separatista depois da vinheta, que você vai ser gentil, generoso, bacana, legal, queridão, queridona e solícito, e vai deixar aquele like bacana para fortalecer o canal, e se ainda não é inscrito, vai fazer a sua inscrição. Eu conto contigo e eu já volto, é pá e bola! A Conjuração Baiana se inspirou nos ideais de igualdade e liberdade da Revolução Francesa, cuja difusão está relacionada às sociedades maçônicas, que em Portugal eram proibidas. Muitos estudiosos indicam que os líderes do movimento eram membros da maçonaria, como o cirurgião, filósofo e jornalista Cipriano Barata, o padre Agostinho Gomes, os professores Francisco Muniz Barreto e José da Silva Lisboa e Inácio Siqueira Bulcão. Sempre tem uns professores envolvidos em rolo. Que classe terrível, né? Julinho, tu não mandou matar os professores em Roma, né? Eu espero que não, porque, cara, é só um laço. As pessoas estão sempre envolvidas em rolo, querendo abrir a mente das pessoas, querendo independência, querendo um salário melhor. É óbvio, né? E aqui não seria diferente, né? Uma inconfidência baiana. Mas seguimos o baile. E, aliás, esse último, o Inácio Siqueira Bulcão, ele era um senhor de engenho, para vocês verem como havia uma diversidade de pessoas que participavam desse movimento. Eles se reuniam periodicamente para traduzir e estudar textos de pensadores iluministas, como Rousseau e Voltaire. Esses professores subversivos, com essas leituras proibidas que fazem as pessoas pensarem um absurdo. As ideias revolucionárias que circulavam nesses grupos maçônicos logo repercutiram nas camadas mais pobres da população, que sofriam com a escassez de alimentos e a carestia. Por isso, diferentemente da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana não foi um movimento restrito às questões políticas liberais e às pessoas livres e pertencentes à elite colonial. Muito pelo contrário, o movimento também contou com a participação de mulatos, escravos, negros libertos e homens brancos de baixa renda, que tinham o objetivo de promover mudanças de caráter social. No dia 12 de agosto de 1798, alguns lugares públicos e igrejas da cidade de Salvador amanheceram cobertos de pasquins e manuscritos que convocavam o povo a fazer uma revolução e implantar uma república igualitária na Bahia. Bando de comunista, olha aí os comunistas de novo, né? Na real, os caras não é comunismo, gente. A ideia era tentar fazer uma república, um molde republicano, tipo lá na França, a República Jacobina, que existiu entre 1793 e 1794. Então, afixado em agosto de 1798, um dos avisos afirmava mais ou menos assim:
o poderoso e magnífico povo baiense republicano desta cidade da Bahia, considerando nos muitos e repetidos latrocínios feitos com os títulos de imposturas, tributos e direitos que são celebrados por ordem da Rainha de Lisboa e no que respeita à inutilidade da escravidão do mesmo povo tão sagrado e digno de ser livre. Com respeito à liberdade e à igualdade, ordena e quer que para o futuro seja feita nesta cidade o seu termo, a sua revolução, para que seja exterminado para sempre o péssimo jugo da Europa. O povo será livre do despotismo, do rei tirano, ficando cada um sujeito às leis do novo código. Gente, reparem que nesse contexto o termo liberdade tinha diferentes significados entre os conjurados. Pois, enquanto as camadas populares entendiam liberdade como o fim da escravidão, os membros da elite colonial a interpretavam como o fim da opressão metropolitana. Outras demandas dos conjurados eram a modificação no sistema tributário, a liberdade de comércio e a representatividade dos cidadãos no poder público. Mas, obviamente, aqui é Brasil, gente. No momento em que o povo mais humilde busca mais que pão, os mais ricos abandonaram o barco revolucionário. Pois, no momento em que a revolta radicalizou-se, os intelectuais se afastaram do movimento. Afinal de contas, ficaram receosos de uma revolução popular. Os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, os alfaiates Manuel Faustino e João de Deus e os ourives Luiz Pires passaram então a liderar o movimento, representando a vertente popular. Obviamente, o governador da Bahia, por sua vez, ordenou que se abrisse uma investigação para descobrir os responsáveis pelos panfletos sediciosos. A lista de suspeitos começou a ser levantada por ordem das autoridades, que chegaram aos conspiradores. Documentos e requerimentos existentes na Secretaria do Governo foram confrontados com as cartas enviadas pelos conjurados, que, por incrível que pareça, quase que ingenuamente, não se preocuparam em disfarçar a caligrafia. Ou tu tá pensando que na época era computador? Além disso, gente, um soldado e um ferrador indicaram ao governador o local onde ocorreria uma das reuniões dos conjurados. Era caguete sim, era caguete sim. A polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Após alguns dias de vigilância, as denúncias foram comprovadas e dezenas de participantes do movimento acabaram presos. E adivinha quem pagou esse pato, gente? Não é o pato lá da Paulista, esse pato aqui foi feia coisa. Quem pagou esse pato? Obviamente que a responsabilidade maior coube a homens mulatos de origem pobre. Os soldados Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas e Romão Pinheiro, os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino e os ourives Luiz Pires. Esse último conseguiu até fugir, enquanto Romão Pinheiro teve sua pena reduzida para o degredo. Os demais foram enforcados em 8 de novembro de 1799. Seus corpos foram esquartejados e seus restos expostos em diferentes locais da capitania. 7 outros réus foram exilados nas colônias portuguesas na África. Dos 11 escravos presos, 5 foram condenados. Um deles, Antônio José, o cocheiro, morreu na prisão e os outros foram açoitados ou banidos. E para finalizar, creio ser importante destacar que os colonos se revoltaram contra as medidas econômicas que contrariavam seus interesses, o que configura não uma luta ou um movimento de caráter nacional, mas sim a ânsia de romper situações de descontentamento em relação à opressão metropolitana e até mesmo de classe em relação aos mais humildes e principalmente escravizados. Certamente que, se compararmos a Inconfidência Mineira, vamos perceber que o movimento ocorrido na Bahia tem caráter bem mais popular e abrangente, pois, embora tenha contado com a participação de membros da elite baiana, também tinha apelos anti-escravistas e populares, diferentemente da Inconfidência Mineira, que tinha um caráter bem mais elitista. Não é à toa, gente, que Tiradentes foi escolhido como mártir da independência ao invés do também soldado Luiz Gonzaga das Virgens, o qual também foi executado e esquartejado a mando da coroa portuguesa. Mais do que conhecer a história, eu saliento, é importante entendê-la e interpretá-la,
pois somente assim poderemos entender nossa realidade e a mentalidade da formação do povo brasileiro ao longo de sua trajetória. Fica a dica. Um fraternal abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.